Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Pod da Prof? Vamos lá? Muito bem, queridos, na aula de hoje nós vamos falar alguns tópicos importantes a respeito das teorias explicativas sobre a origem da vida, assuntos de pré-história, caracterizar paleolítico e neolítico. Vamos falar um pouquinho sobre a pré-história na América e destacar alguns pontos sobre os primeiros habitantes no Brasil. Então vamos lá, vamos começar por essa primeira parte, teorias explicativas a respeito da origem da vida. Aqui nós destacamos duas teorias principais reconhecidas na história, que é a criacionista e a teoria evolucionista. Bom, o criacionismo é uma teoria que assenta as suas ideias numa interpretação mais religiosa, com viés religioso, aponta para nós que tudo é criação divina, né? Então tu pensa criacionismo, criação divina. E essa criação divina pode ser de um deus ou de vários deuses. Fonte principal do criacionismo. Nós vamos encontrar essas explicações na Bíblia para os cristãos, na Torá para os judeus, no Alcorão, nos mitos, né? Então, a depender do povo que nós estamos estudando, vai ser o tipo de fonte que nós vamos então procurar para saber a respeito da sua origem nesse sentido. De outra parte, nós temos a teoria assentada numa interpretação mais científica, na comparação entre plantas, entre animais, em teorias que buscam a investigação, compreender essa nossa origem por meio, então, de um pensamento mais racional. E esta trata do evolucionismo, né, da teoria evolucionista. Aqui nós destacamos uma figura importante chamada Charles Darwin. Ele vai escrever um livro importante chamado Origem das Espécies. Destaco desse importante pesquisador aqui uma questão que é a seleção natural. Então, ele defende que o ambiente, a natureza vai acabar selecionando os mais aptos. Presta bem atenção, não são os seres mais fortes que vão conseguir progredir, permanecer, ter a sua existência perpetuada, digamos assim. Não vai ser o mais forte, vai ser o mais apto. Aquele ser que conseguir se adaptar, né? Se adaptar às novas mudanças climáticas, às mudanças de vegetação, aquele que conseguir melhor, então, se adequar a esse novo ambiente, ele consegue perpetuar a sua espécie. Então, é o processo que ele chama de seleção natural, né? E mudanças climáticas, mudanças ambientais vão acabar selecionando. E aqui lembre sempre do exemplo que nós damos, que é da girafa. Ela não nasceu já com aquele pescoção gigante, não. Aquilo ali foi uma necessidade de adaptação ao ambiente. Quando eu não tenho mais alimentação disponível no chão, eu vou precisar buscar esse alimento na copa de árvores, por exemplo. Então, eu vou precisar desenvolver esse pescoço gigantesco para que eu possa ter o alimento e assim a minha espécie perdurar. Então, é por isso que nós ainda temos girafas. Aquelas girafas que não conseguiram, né, se adaptar àquelas mudanças, morreram, né? Então, isso que eu destaco para vocês nesse ponto aqui das teorias explicativas. Bom, quanto à pré-história, chamada pré-história, nós temos aqui dois grandes períodos históricos também, que é o Paleolítico e o Neolítico. No período Paleolítico, nós precisamos atentar para algumas palavras que são chaves aqui. Então, no Paleolítico, é o maior período na nossa história, né, em que os hominídeos mais viveram aqui, né, no Paleolítico. Então, nós temos que esse período iria de mais ou menos 2,5 milhões de anos a mais ou menos 10, 9 mil anos antes de Cristo. Então, perceba como é um período muito extenso da nossa história. Nesse período paleolítico, também chamado um período de pedra lascada, devido à simplicidade dos utensílios, né? Lembra sempre, a gente consegue aqui bater uma pedra na outra e sai uma lasca. E essa lasca da pedra é o que eu vou utilizar como um utensílio, como um instrumento ali no meu dia a dia. Então, é tudo muito simples aqui. Esse período paleolítico, nós temos outra palavrinha-chave aqui que destaca, que é o nomadismo. Nesse período, nós somos nômades, nós dependemos completamente do ambiente para viver. Nós saímos de um lugar e vamos para o outro. Por quê? Porque gostamos de passear, de viajar? Não, porque nós necessitamos de alimento. Então, se eu e o meu grupo pequeno,
pequeno grupo, pequeno bando, se o nosso bando está em uma determinada região, que tem um córrego, que tem um rio ali, e tem alguma alimentação, a gente fica ali naquele lugar. Quando que nós saímos? Quando a alimentação acaba. Então, nós vamos buscar esse alimento. Então, isso chama-se nomadismo. Essa mudança constante de um lugar para o outro em busca de água e alimento. Então, lembre sempre disso. Isso compete ao Paleolítico. Aqui nós temos já o desenvolvimento da arte rupestre como forma de expressão. Vivemos em pequenos grupos em busca de água e alimento, como já referi, e é dentro do Paleolítico que nós temos a descoberta do fogo, que teria ocorrido por volta de mais ou menos 500 mil a.C. Fechou? Certinho? Muito bem. E o Neolítico? Bom, o Neolítico é nova litos, nova pedra, né? O período da pedra polida. Quando eu vou polir algo, significa que eu vou dar um acabamento. Então, significa que eu me dedico um pouco mais àquele objeto. Então, eu já tenho uma mudança fisiológica, anatômica aqui, que me permite trabalhar melhor esses utensílios. Então, esse é o Neolítico. Tá? Neolítico. Bom, aqui nós temos o sedentarismo como a marca desse período. Sedentarizar. Se tu vai num médico e ele te pergunta, você faz exercícios físicos, fulano? E aí tu vai dizer, não faço, doutor. Pois é, ele vai olhar para ti e vai dizer, tu é um sedentário. Então, tu vai lembrar disso, né? O que é o sedentário? É aquele que não faz uma atividade física constante, adequada, né? Então, é aquele que é paradão. Então, tu pensa assim, sedentarismo, parado. Então, aqui nós vamos começar a parar, a nos fixar em um determinado lugar. Mas por que nós vamos parar? Porque vai acontecer uma coisa importantíssima no Neolítico, importantíssima, que é a descoberta da agricultura, também chamada nas questões e nos livros por aí de revolução agrícola. O que é revolução mesmo? Revolução é uma mudança drástica, uma mudança profunda, seja essa uma revolução agrícola, uma revolução industrial, uma revolução francesa. Então, revolução é uma mudança profunda. E não é mesmo, gente? Não é uma mudança profunda? Eu deixar de ser completamente dependente do ambiente e agora eu plantar? Eu planto. Significa isso, professora, que a gente deixa de coletar, de caçar, de pescar? Não significa isso, não mesmo, né? Nós continuamos utilizando aquilo que o ambiente nos proporciona, mas agora nós já temos a possibilidade de colher algo que nós vamos plantar. E é só aí, então, que nós vamos nos fixar naquele determinado lugar. Vamos passar, então, a desenvolver o sedentarismo. Lembrem bem, não é porque um determinado bando começou a sedentarizar que todos, né, em todo lugar do planeta, nós começamos agora a nos fixar. Não, então esse sedentarismo não foi uniforme, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui um período que vai começar mais ou menos por volta de 10.000, 9.000 a.C. A gente vai começar a ver essas pequenas populações, então, se assentando, né, assentando numa região. E eu te pergunto, que região será que a gente vai criar nossa aldeia, hein? Será que é no deserto? Será que é no deserto? Não, né? Não, nós vamos nos sedentarizar próximo de rios, tanto que as primeiras civilizações que a gente estuda lá, sumérios, fenícios, né, babilônios, são chamadas dessas civilizações hídricas, né? Por quê? Porque elas vão dar origem, elas vão se originar justamente próximo aos rios. Então, lembra disso, tá? Sedentarização, agricultura aqui no Neolítico, fechou? Muito bem. No finalzinho desse período, nós vamos também começar a desenvolver o trabalho com os metais, isso para ajudar já nas nossas atividades do dia a dia. Quando, gente, tu tem que tudo pensar, né? Tu tem que viajar. História a gente viaja, a gente vai pro tempo, senão a gente não aprende. Então, se nós estamos lá, o nosso bando sedentarizou, se fixou, nós vamos ter que agora nos tornar uma sociedade bem mais complexa. Né? Porque até então nós éramos um bando solto na natureza, cada um por si, Deus por todos, certo? Muito bem. Quando a gente se fixa, aqui começa, né, o surgimento das aldeias. Quem vai construir casa? Como é que vai ser a nossa casa? Quem vai construir? Quem vai plantar? Quem vai colher? Depois que a gente colheu, a gente coloca onde esse alimento? Tá aí as crianças, quem cuida? Quem é que trabalha? É só o jovem?
Tá, e o idoso não faz nada? E a criança também não? Então, veja, começa aqui a divisão básica de tarefas, né? Baseado no sexo e na idade. Então, homens e mulheres velhos fazem alguma coisa pelo grupo, cuidam das crianças, vão coletar algum fruto, alguma raiz, né? Ficam cuidando da educação das crianças. Mulheres jovens vão fazer os cestos, né? Vão trabalhar com a cestaria, vão ajudar também, né? Na criação das crianças, vão preparar o alimento. Os jovens, os homens, né? Adultos, jovens, vão cuidar da segurança do grupo, vão construir as nossas casas, enfim. Então aqui a gente começa a tornar uma sociedade complexa, ao ponto de um dia surgir uma cidade, surgir um reino, né? Surgir império. Então, para que isso aconteça, primeiro a gente tem que se fixar. Fechou, queridos? Então nós temos aqui que fazer referência ainda para a história na América. Destacamos informações como que existem duas correntes explicativas principais que vão nos dizer quem seria esse homem que teria chegado na América e qual o caminho que teria adotado, que teria percorrido, né? Então, a mais famosa delas é pelo Estreito de Bering. Então, em um período em que aquele Estreito de Bering teria menos água e essa água poderia também ter congelado. Então, esse Estreito de Bering teria proporcionado, então, um caminho seguro para que esses homens, Homo sapiens, tivessem, então, adentrado ao território americano, então, lá do extremo norte em direção ao sul. Esse é o Estreito de Bering, a teoria do Estreito de Bering. Chegou aqui, os estudos, né, apontam que quem chegou aqui foi o Homo sapiens, então, nós não passamos até esse momento, né, gente? Sempre nós partimos, né? Quanto mais a gente volta na história, mais a gente começa, né, no seria, teria, né? Então, os estudos mostram, por enquanto, que foi o Homo sapiens que chegou aqui no continente americano. Não teríamos, então, passado aqui por todo o processo evolutivo como Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens. Não, aqui já chegou o Homo sapiens, tá? Essa chegada teria ocorrido entre 50.000 e 12.000 antes de Cristo, conforme os estudos que nós vamos ver já já. Então, atente para essa primeira teoria, que é pelo Estreito de Bering, ou também ainda navegando pelo Pacífico. Se vocês pegarem, né, um mapa mundi, vocês vão verificar que nós temos aí uma possibilidade de sair da África, ir em direção à Ásia e ao extremo norte, lá da Rússia, Sibéria. Então, lá em cima, no mapinha, vocês vão encontrar o Estreito de Bering, que vai ter conexão com o Alasca aqui na América. Então, essa seria a teoria do Estreito de Bering, esse caminho. Muito bem. Agora, o outro caminho é justamente navegando pelas ilhas do Pacífico. Então, eu saio da África e vou em direção à Ásia e aí eu desço, né? Desço em direção à Oceania, aquelas ilhas ali do Pacífico. Então, de ilhazinha em ilhazinha, nós teríamos chegado ao continente americano por meio de pequenas embarcações. Então, são as duas principais. Existe ainda uma terceira que aglutina essas aí, que vão dizer que tanto pelo do norte para o sul, quanto navegando pelas ilhas do Pacífico. Mas, enfim, é isso que nós temos, tá? No ponto que se refere aos primeiros habitantes no Brasil, nós destacamos aqui o fato de que, lá na década de 1975, nós vamos ter a descoberta de um esqueleto na região chamada Lagoa Santa, em Minas Gerais, que vai ser datado de mais ou menos 12.000 a.C. e vai receber um nome chamado Luzia, né? Esse crânio da Luzia é em homenagem a Lucy, que seria então o esqueleto mais antigo encontrado na África, que se chamava Lucy. Então a Luzia recebe esse nome. A Luzia pertenceria a um grupo de caçadores, coletores, já controlaria o fogo, portanto, tá? Então nós temos aqui isso na década de 75. Mais adiante, o tempo passa, né? E nós vamos ter na década de 1990 uma pesquisadora chamada Niede Guidon, que vai fazer descobertas importantíssimas no norte do Brasil, no estado do Piauí, na região da Serra da Capivara. Então, lá ela vai encontrar pinturas rupestres que vão ser datadas de por volta de 30.000 a.C., e também vai descobrir carvão, né, como sendo vestígios de restos de fogueira, datados de mais ou menos 50.000 a.C. Portanto, as descobertas da Niede vão trazer para nós um olhar diferenciado no povoamento do continente americano como um todo, não é? Vão apontar para nós que esse povoamento é bem mais antigo que 12.000 a.C., tá bem? Bom,
Feitas essas considerações a respeito da pré-história de uma forma geral, nós vamos agora passar para um ponto importante dessa chamada história antiga, né? Que é justamente os primeiros povos, as civilizações mais antigas que nós temos notícia, que nós estudamos, né? Da região do Ocidente, da região ocidental, na verdade. Então, esses povos mesopotâmicos, tu já pensa, né? Povos mesopotâmicos, meso, meio, entre. Potâmicos vem de potamos, rios, né? Quais são os rios aqui? Tigre e Eufrates, né? Então, nós temos primeiras civilizações que vão viver, vão se desenvolver entre esses dois rios, Tigre e Eufrates. E aqui nós vamos ter uma região, uma referência também de uma região chamada Crescente Fértil. Isso vocês encontram em livros, né? Em livros, na internet, mapinhas que mostram justamente qual seria essa região da Crescente Fértil. Nada mais é do que eu traçar um ponto na região do país chamado mais ou menos Kuwait, por ali, e faço, né, uma lua crescente e coloco um outro pontinho lá no Egito, né? E aí eu faço um desenho no mapinha como se fosse uma lua crescente. Por quê? Porque as civilizações elas vão se desenvolver justamente próximas desses rios. No Egito a gente vai ver que vai ter o Nilo, né? E nos povos mesopotâmicos tem o Tigre e o Eufrates. Então é uma expressão que se vocês encontrarem já sabe que são povos que viveram, que se desenvolveram nessa região do Tigre e Eufrates e também do Egito, certo? Características gerais desses povos mesopotâmicos, nós apontamos que eles começam a sedentarizar, a formar as suas aldeias, primeiras cidades, né, por volta de mais ou menos 4000 a.C., tá? Vão ser produtores de alimentos, claro, tu já sabe, né? A gente só pode se fixar quando a gente planta. Vão acabar desenvolvendo uma escrita, porque a sociedade vai ficar complexa. Nós vamos ter várias atividades ali e nós, o nosso grupo, a nossa aldeia, né, a nossa vila, ela vai ter a necessidade de registrar informações. Informações que dizem respeito à colheita, ao plantio, os primeiros censos, né? Quantas pessoas nós somos? Será que esse alimento que nós colhemos, será que isso dá para nós, né? Essas informações, depois a gente evolui, começa a criar ritos, né? Ritos religiosos. Então a gente vai precisar também registrar isso. Os mitos de origem, né? Mitos de onde a gente veio. Então, as sociedades elas vão se tornando complexas e vão sentindo necessidade de criar uma escrita para o registro. Então, a escrita nasce da necessidade, certo? Assim como a matemática. Né? A matemática surge de necessidade do dia a dia, né? Não é algo que o matemático lá não tinha nada o que fazer, foi inventando umas fórmulas esdrúxulas lá que vocês não sabem nem para que serve. Não, não é isso, né? A matemática na sua origem, ela é necessidade, são questões do dia a dia. Essas necessidades que vocês estão agora percebendo. Nós estamos vivendo, construímos nossas aldeias, por exemplo, bem pertinho do Nilo, bem pertinho, coladinho no Nilo ali, para ficar com aquela água bem ao nosso dispor, né? Bem pertinho de nós. Aí a gente vai descobrir com o tempo que vai ter um período que vai chover muito. No Egito vai chover muito, mais ou menos de julho, por ali, julho, novembro, né? Começa a época de muita chuva. Vai chover, 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 e esse rio vai transbordar, né? Vai transbordar. O que acontece? Provavelmente, né? Esse rio transbordou e acabou com a nossa aldeia e a gente precisou se afastar desse rio. Tá, mas eu preciso da água. Como é que, né? Então, olha a necessidade, canalização dessa água, para que essa água chegue mais perto da nossa plantação, que essa água chegue mais perto da gente, né? Da nossa aldeia. Depois a gente vai se desenvolver muito e a gente vai ver que tem uma figura chamada de faraó e ele vai querer que seja feita, né, uma construção linda, maravilhosa, gigantesca, né, que vai ser a pirâmide, que nada mais é do que um túmulo, que a gente sabe, né? Mas então, aquela pirâmide ali, simplesmente será colocar uma pedra em cima da outra e rezar para que não desabe, né? Não, aquilo ali precisou de cálculos matemáticos para eu canalizar, para eu criar aqueles primeiros dutos para levar a água, né? O aqueduto até a minha comunidade. Precisou de cálculos. Então veja, a matemática surge aí, assim como a escrita das necessidades nossas do dia a dia, tá? Muito bem. Além dessa
escrita, de um desenvolvimento de uma escrita, nós vamos ver o começo de organização do poder, de uma burocracia, né? O nosso povo ele vai aumentando, nós vamos precisar distribuir funções, pessoas vão destacar na comunidade, vão ser vistas como líder, um outro lá se destaca para cuidar da espiritualidade do grupo. Então aí começa, né, a nossa complexidade. A base produtiva das sociedades vai depender muito das condições ambientais, né? Se nós temos um solo que vai ficar muito fértil devido à cheia do Nilo, bom, então eu posso desenvolver agricultura. Agora, quando a gente fala lá de fenícios, né, lá na Líbia, na Síria, né, no Líbano, na Síria, então não é, né, o solo tem muita pedra, muita montanha, né? Então não tem como a gente desenvolver agricultura. Ah, bom, então a gente desenvolve outra atividade. Então é isso que quer dizer. Base produtiva vai depender das condições ambientais. E no geral, a gente diz que esses povos aqui, eles são politeístas, vários teístas, deuses, acreditam em vários deuses. Até que nós vamos ver em seguidinha os hebreus, né? Primeiro povo dessa antiguidade aqui, que a gente sabe que eram politeístas e acabaram, né, então se tornando o primeiro, né, povo monoteísta que nós estudamos aqui. Certo, minha gente bonita? Então vamos lá, vamos para o primeiro deles, vamos destacar os sumérios aqui. Os sumérios, mais ou menos 4.000 a.C., começam a sedentarizar na região do atual Irã, então eles vão habitar ali, vão construir, vão se organizar em forma de cidades-estados, bem importante isso, porque ou é formação de cidade-estado ou um povo é imperialista, império, né? Cria um império, então são diferentes. Então, quando eu tenho sumério, cidade-estado, significa que nós vamos ter várias cidades ali, uma independente da outra, né? Então não existe um centro de poder, não existe um rei, um imperador que domina toda a região. Não, cada cidade com sua organização própria. Então, cidade-estado nada mais é do que cidades independentes entre si. Esses são os sumérios, tá? Nos sumérios nós verificamos que apesar da gente ter essa independência, vamos verificar que língua e religião vai ser comum a esse povo aí. Bom, aqui nós vamos ter uma palavrinha que é deles, que é dos sumérios, que é o patesi. O patesi nada mais é do que um líder, mas é um líder que ele soma responsabilidades. Por quê? Porque ele é o líder político, ele é o líder religioso e o líder militar. Então, falou em patesi, tu vai marcar sumério. Escrita desse povo cuneiforme. Por quê? Porque o objeto de fazer essa escrita era a cunha. Então, nós temos aqui escrita cuneiforme. Mais ou menos por volta de 1750, eles vão ser conquistados pelo primeiro Império Babilônico. Então, aqui eu já sei que os babilônios construíram, sim, um império. Então, tiveram um poder centralizado, vários imperadores ali governando. Do Império Babilônico, gente, considero bem importante dar uma lida, procurar, né, alguns artigos, seja nos polígrafos que vocês têm, nos livros que vocês têm acesso, ou mesmo na internet, que nós encontramos, né, fragmentos do Código de Hammurabi. Então, ler um artigo ou outro para vocês terem a dimensão do que se tratava. Então, ele trata de vários aspectos da vida daqueles indivíduos que vivem no Império Babilônico. Então, veja só, é um código de conduta para todo o Império. Não somente para a capital Babilônia, né? Não, é para todo o império. Isso é importante porque tu tem que pensar. Nós estamos aqui nos fixando. Nós estamos nos fixando, a nossa população está crescendo e já tem uma cidade que está crescendo tanto, que está dominando outras. Tá, mas e aí? Como é que a gente vive nesse lugar? Então, começa a surgir aqui a necessidade de nós termos códigos de conduta, regras de viver em sociedade. Uma coisa é eu estar solta no bando na natureza. Eu, por conta própria, faço o que eu quero, na hora que eu quiser, beleza. Quando a gente se fixa, que a gente vai começar a construir as primeiras aldeias, cidades, e eu vou chegar a ter um líder. Então esse líder tem poder, vai dominar uma certa região, como é um império, só um pouquinho. Então aqui a gente já tem uma complexidade muito grande, então nós precisamos ir criando também as regras comuns a todos do império, por exemplo. Então nós temos esse primeiro código aqui, que é o Código de Hammurabi, tá? Pelo imperador, então Hammurabi foi criado e defende-se a ideia de que ele teria espalhado, então, esse código de Hammurabi ao longo do império, que era para todos os seus súditos terem conhecimento das regras. Característica básica desse código é a violência.
né? Aqui é a violência, olho por olho, dente por dente, né? Mas sempre eu fixo que depende do status social do indivíduo que comete a falta e do status social do indivíduo que é vitimado, que é a vítima, tá? Porque se eu sou um escravo, que mesmo não querendo, mas eu sou um escravo que acabo machucando, cortando o braço de alguém que é superior a mim, esse superior vai poder cortar o meu braço. Essa questão do olho por olho, dente por dente, tá? Agora, se eu sou um senhor, eu estou num status maior e eu acabo, mesmo sem querer, machucando o escravo, né, machucando a sua perna, deixando aleijado, sei lá, deixando alguma marca física, esse escravo não vai poder fazer a mesma coisa em mim, né? Por quê? Porque não é um código igualitário, tá? Ele tem essas diferenças aqui. Então, sempre atente para isso. É um código que regra um máximo de assuntos, desde a vida cotidiana, das profissões. Nós temos aqui uma série de temas que são abordados, então vale a pena procurar na internet um fragmentozinho, 1 ou 2 artigos para te ver do que se trata mesmo, tá? Bom, além dos sumérios e fazendo já essa recapitulada geral dos babilônios, aqui fixando mesmo, né, no Código de Hammurabi, a gente passa agora para os assírios. Os assírios é um povo que, mais ou menos por volta de 1900 a.C., ele começa então a dominar a região norte da Mesopotâmia, por meio da guerra, por meio da violência. Então, o assírio é um império, então tem uma organização imperial, assim como os babilônios, né? Então, tem um poder centralizado, como que eu domino outras regiões? Então, baseado na guerra e na violência. Eu subjugo aquele povo e eu mantenho subjugado por meio do medo, da violência mesmo. Então, a brutalidade dos assírios é muito marcante aqui, tá? Dominavam a metalurgia, portanto, já trabalhavam com metais. No século 7 a.C., nós vamos ver que eles vão começar a entrar em decadência. Em razão do quê? Das revoltas internas ao império. Porque pensa só, né? Nós vamos dominando regiões, ampliando, só que a gente domina ainda cometendo violências, agressões, né? Marcando o nosso poder com medo que a gente coloca nessas populações subjugadas. Um dia, elas vão se revoltar. Então, aí, essas revoltas internas vão acabar fazendo com que esse império assírio caia, né? E vão ser subjugados posteriormente pelo segundo império babilônico, lá no século 6 já antes de Cristo, tá? Chegamos nos hebreus. Hebreus é um povo bem importante, com uma história riquíssima, tá? Uma história riquíssima, longa também a sua história. Ele foi um povo sempre caracterizado pelos movimentos migratórios até se fixar na região da Palestina, por volta de mais ou menos 2000 a.C., e mesmo quando ele vai tentar se fixar, né, nós vamos ver que não vai ficar ali, né, ao longo da sua história, eles saem da região, eles vão ocupar outros lugares, né, hoje a gente chama de países, né, então nós temos essa marca, movimentos migratórios. A Bíblia, o Antigo Testamento, bom, vai ser a principal fonte da história dos hebreus, tá? São considerados um povo semita. Lá quando tu chega ou no 9º ano ou tu tá no 3º ano, né? Tu vai estudar a Segunda Guerra Mundial e lá pelas tantas tu ouve falar de uns carinhas chamados nazista e que esses nazistas aí, eles eram antissemitas. Que é isso? Eles eram eles eram contrários, né? Aos semitas. Quem são esses aqui que a gente estuda? Os hebreus, depois também chamado de judeus. Por quê? Porque eles são semitas. Semitas é um patriarca com origem em Sem. Então, se eu sou semita, significa que lá a minha origem está num patriarca, num indivíduo que teria origem em Sem. E Sem, S-E-M, teria sido um dos filhos de Noé. Então, essa é a minha origem, né? Então, eu sou semita. E lá os nazistas, né, vão ser antissemitas. Fechou? Muito bem. No princípio, nós já sabemos que eles são politeístas, né? Acreditam em vários ídolos ali. E com o passar do tempo, nós temos o monoteísmo sendo implantado. Primeiramente, aqui nós temos a figura do Abraão. Então, a história dos hebreus é dividida em patriarcas, em reis, né? Então, os patriarcas, os primeiros aqui mais antigos que a gente estuda. Abraão, por que a gente estuda? Porque ele teria recebido um chamado de Yahvé, aquele que é. E teria, então, anunciado para o Abraão justamente a necessidade de crer em um único Deus, né?
e teria em troca uma promessa, né, de receber uma terra ou de receber a indicação de uma terra onde o seu povo conseguiria viver, então, de forma contento. Para fugir da fome, nós vamos ver que as tribos, né, nesse período aqui, são 12 tribos, né, as tribos vão se dividir, porque naquela região ainda ali da Palestina, nós verificamos, nós, né, o povo lá de Abraão, já disse para vocês têm que se colocar nos personagens, né, então nós aqui, hebreus aqui, seguidores de Abraão, nós estamos naquela região da Palestina, aqui nós estamos enfrentando dificuldades. Então não é aqui o nosso lugar, não é aqui que a gente tem o necessário para viver. Então as tribos decidem se dividir, umas ficam ali, porque já que não tem alimento para todos, não tem uma boa condição para todos, então algumas tribos saem, vão para outro lugar. Para onde nós vamos, será? Para onde? Para onde? Onde tem aqui nesse mundo antigo, onde tem comida? Devido a um rio muito importante, né? Que transborda, que fertiliza a terra, né? Então, alimento eu sei que tem lá nesse lugar. Que lugar é esse, né? O Egito. Então, parte dessas tribos vão para o Egito, pensando que lá fosse, então, o verdadeiro lugar deles, né? Chegando lá, meu povo querido, eles vão ser escravizados, né? Vão ficar um longo período de escravidão no Egito. Tá? Mais adiante, quando eu falar dos egípcios, eu vou conectar com os hebreus aqui num ponto que é importante, ok? Então, vão ficar um período muito grande como escravos no Egito. Então, se eu tô sendo escravizado aqui, nós vamos concluir, né? Não, esse aqui não é a nossa terra prometida, não é o nosso lugar. Então, a gente tem que voltar lá para aquela terra onde a gente estava, para a região da Palestina. Quem vai nos conduzir para lá? Bom, aqui aparece outra figura importante, né? Moisés. Então, ele seria o responsável por conduzir o povo hebreu de regresso para a Palestina. Nesse tempo aqui, nessa passagem chamada Êxodo, saída, né? Saída do Egito em direção de regresso à Palestina. Então, Êxodo, essa aqui é uma palavrinha importante, tá? Tem que gravar essa palavra, Êxodo. Bom, é nesse período que ele teria recebido os 10 mandamentos. E o que é os 10 mandamentos? Outro código, outra regra de conduta para esse mundo antigo, para esse povo aqui, né? Então, nós já vimos que teve uma primeira regra de conduta baseada na violência, né? No medo, que era o Código de Hammurabi. Então, os 10 mandamentos aqui. Nova regra, mas agora baseada no amor, no respeito, né? Olha só, se todo mundo cumprisse isso aqui, beleza, né? A terra viveria em paz, na paz plena. Olha só, não mata. Respeita o teu pai e a tua mãe. Não cobiça a mulher do próximo. E aqui tu tem que vincular, né, na sociedade patriarcal, na importância do homem, né, nesse período aqui. Então, por isso esse mandamento. Não cobiça a mulher do próximo, né? Porque nem se pensava em mulher tá cobiçando o homem da próxima. Porque nós sabemos já de várias passagens o que acontece com uma mulher quando ela é adúltera aqui nesse mundo antigo. Apedrejada, né? Até a morte. Aí tem aquela passagem, né, de Jesus, atira a primeira pedra que nunca pecou. Por quê? Porque ele vive nessa sociedade aí, extremamente patriarcal, onde nós temos a figura do homem como a mais importante. Então, o mandamento, ele fala disso, né? Não cobiça a mulher do próximo. Então, por quê? Porque o homem é que tem autoridade, porque o homem é que é o grande chefe do lar, então ele tem uma carga de responsabilidade muito grande, então uma orientação para ele, né? Então, veja só, os 10 mandamentos aí, regras de conduta básica para viver em sociedade, que está dentro desse período aqui do Êxodo, fechou? Bom, chegando lá na Palestina, o que acontece, gente? Será que nós vamos encontrar só as outras tribos lá, bem tranquilamente, né? As terras ali nos esperando? Não. Ali nós vamos ter várias disputas territoriais. Por quê? Porque outros povos vão incessantemente mudar de lugar, é uma fase de adaptação, estão conquistando territórios. Então, disputas territoriais marca esse regresso aqui para a Palestina, tá? Aqui ocorre a unificação das tribos, então, aquelas tribos que ficaram, mais as tribos que estão de regresso, vão se unificar e vão dar origem, então, a um período chamado de governo monárquico ou período dos reis. Destacamos aqui o rei Salomão, que ele vai ser responsável por construir o primeiro templo em Jerusalém para culto em Yahvé. Lembrando sempre, né, que Deus não pede
para construir igrejas nenhuma, né? E com certeza o Yahvé não pediu para lá o Abrão, né, constrói uma igreja para mim. Isso é coisa dos homens, né, de uma forma geral. Então Salomão vai construir esse primeiro templo, certo? Após a morte dele, nós vamos ver que esse reino vai voltar a se dividir, tá? O reino de Israel e reino de Judá. E isso vai favorecer as invasões e dominação do território por parte de outros povos, tá? Ocorre aqui destruição do templo. Nós vamos ver que esse povo dominado por outros, né, vai então ser levado em cativeiro para a Babilônia. Em 509 a.C., Ciro, rei dos persas, vai libertar esse povo. E no século I, nós vamos ter os romanos conquistando a região e fazendo alta repressão ao monoteísmo. Por quê? Porque romanos, nesse período aqui, ainda tem uma figura de imperador, que tem um caráter mítico, né, um caráter religioso, acreditam ainda em vários deuses, né? Então vão reprimir muito fortemente o monoteísmo. Dentro desse período nós temos a figura do Jesus, então, como Messias. Em 70 depois de Cristo, os romanos, com o imperador Tito, vai dar início à chamada dispersão dos judeus. Por quê? Porque os judeus não vão aceitar se subjugar aos romanos e vão fugir, vão dispersar, vão sair, que é a diáspora. Dispersão, né? Então é a saída dos judeus da terra, dessa terra aqui chamada Palestina, para ocupar outros lugares, viver em outros lugares, tá? Em 1948, agora presente, né? Nós temos a formação do Estado de Israel. Isso como uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Fechou? Muito bem, passamos para os persas. É um povo que começou a se desenvolver por mais ou menos 6.000 a.C. na região do Irã. Império, então constituiu um império. Temos aqui a figura do Ciro, que teria, né, bem na teoria, né, respeitado os povos dominados, esse respeito, entre aspas, porque ele não obrigou os povos dominados a praticarem a sua cultura, né, desde que obedecesse, pagasse os tributos, continuava, né, o povo vivendo como sempre viveu. Destacamos aqui Dario I, porque ele vai criar uma moeda única para todo o império, chamado Dárico. Vai dividir o império em regiões, chamados satrápias, e cada região vai ser governada por um indivíduo chamado sátrapa, certo? Muito bem. Destacamos aqui nos persas as guerras médicas, que a gente estuda mais adiante. Guerras médicas, gregos versus persas, porque os persas também são chamados de medos, povos medos, tá? Em 1935 é que nós temos a região ali sendo formada e um país surge aí como Irã, tá? Vamos lá para o nosso penúltimo povo, fenícios, bem curtinho aqui. Sedentarizaram por volta de 3.000 a.C., região do Líbano, Síria, vão ser comerciantes marítimos, vão desenvolver um modelo político chamado talassocracia, talassomar, cracia, kratos, poder. Então, aqueles indivíduos que têm riqueza advinda, né, do comércio marítimo, serão eles que vão ocupar os poderes, né? O poder político. A base dessa sociedade vai ser o comércio, base econômica, né? Vão formar cidades-estados e vão inventar, né? Vão criar uma escrita com 22 consoantes. Esses são os fenícios. Por fim, vamos lá fazer um apanhado geral do Egito. Começa, né, a sua sedentarização mais ou menos por volta de 10.000 a.C., na porção nordeste do continente africano, então é um país africano. Todo o seu desenvolvimento ocorre ao entorno, né, do Nilo. O Nilo é importante, então, para a agricultura, como meio de transporte, como canal para comunicação das diversas regiões, alto e baixo, né, Egito. Obras hidráulicas serão desenvolvidas, então, tudo em função da necessidade que nós temos aqui. Mais ou menos por volta de 4.000 a.C., existe a criação de uma teocracia, né, uma centralização do poder. E esse teo é uma referência à religiosidade, né, a Deus, né, um poder vinculado ao mundo sagrado, ao mundo religioso. E a figura central começa a ser, então, um indivíduo que vai se chamar Faraó e terá um poder ilimitado e será dono de todas as terras do Egito. Característica da sociedade egípcia estratificada. Temos aqui vários segmentos sociais, tem o felá, né, que é o camponês, tem a figura do escriba, importantíssima, ele que sabia ler e escrever, né, no Egito Antigo. Nós temos aqui os sacerdotes, artesãos, agricultores, tá? Duas formas de trabalho, servidão e escravidão. Aqui eu disse pra ti que eu voltava no hebreu, olha só.
egípcio por natureza, ele é servo, né? Ele é súdito do seu faraó. Então, ele é obrigado a fazer vários serviços, a guerrear, a trabalhar na atividade agrícola. Quando não estamos plantando nem colhendo, nós podemos aí fazer, sim, né, uma pirâmide, nós podemos fazer alguma ponte, fazer algo que o faraó solicita para nós. Então, nós somos servos. Agora, nós seremos escravos em duas situações. Ou nós somos membros de outras sociedades que foram para lá, olha aqui os hebreus, tá? Ou nós somos prisioneiros de guerra, tá? Então, nessas duas situações, nós seremos escravos. Então, existem essas duas formas aqui, servidão e escravidão. Mais ou menos 1000 a.C., a unidade territorial do Egito ela vai ser desfeita, o poder começa a ser dissolvido, e isso favorece as invasões estrangeiras. Sempre destacamos aqui a questão invasão também dos romanos, aqui é bem importante. Tanto que eles vão influenciar a cultura egípcia, né? Tanto os gregos quanto os romanos influenciam. Vai desaparecer aos poucos também o culto ao faraó e aquela escrita, né, chique, hieroglífica, que a gente encontra dentro das pirâmides, né? Aquela escrita que é própria para rituais religiosos, para assuntos extremamente importantes, ela deixa de ser praticada, tá? Bom, fases históricas fechando. Antigo Império, é aqui que nós temos a construção das pirâmides, o desenvolvimento da mumificação, que vai propiciar o avanço na medicina, né? Então aqui é muito importante. Mumificação, lembra? Mumificar é eu preservar o corpo. Por que a gente preserva o corpo? Nós preservamos porque nós acreditamos na vida pós-morte. Então, após a morte do corpo físico, nossa alma vai passar por um julgamento. Se o nosso coração for mais leve que uma pena, então nós poderíamos regressar. Vou regressar para onde se eu não encontro meu corpo, né? Então a gente faz todo o processo da mumificação. Dentro das pirâmides dos faraós, além de ter a múmia do faraó, nós encontrávamos também muitos objetos, né, pertences ao faraó, tudo para indicar para aquela alma que seria realmente ali, né, que estaria ali o seu corpo, tá? Então é nessa fase do Antigo Império. Médio Império é marcado por invasão de povos estrangeiros, notadamente os Ixos. No Novo Império nós temos a expulsão desse povo, ampliação de fronteiras e aqui também a decadência. Destacamos nesse Novo Império, por fim, o faraó Amenófis IV foi casado com a Nefertiti. Nós vimos aqui a importância deles porque eles trazem algo de diferente aqui, né? Eles tentam difundir o culto, né, ao Deus Sol, né, o monoteísmo. Então, após a morte do Amenófis IV e o desaparecimento da Nefertiti, a gente vê que ressurge o politeísmo. Então, voltamos a acreditar em vários deuses. Fecho com Tutancâmon, mais ou menos por 1323 a.C., né, o período em que ele vive. É um período marcado por conflitos internos e invasões estrangeiras desse Egito aqui, tá, minha gente? Muito bem. Então, essa foi uma aula geral sobre esses vários pontos aí que vão ajudar vocês a aprofundar. Quando vocês forem pro material de vocês, tudo vai ser melhor, tudo vai ser mais fácil, tá bem? Muito bem, ficamos por aqui. Até mais, até o próximo Pod da Prof. Tchau, tchau.